Olá, meu nome é Evelyn Sacramento, sou cofundadora do Lendo Mulheres Negras. E aí, quantas autoras negras você já leu? E na resenha de hoje vamos falar sobre Mãe Sereia, livro infanto-juvenil da autora Teresa Cárdenas. É um livro lançado pela editora Palas, inclusive esse é o recebido da editora. A gente já fez um encontro em 2017, mais ou menos. Foi um encontro muito potente, assim, quando a gente fala sobre maternidade, sobre mães, né? Eu lembro que foi um encontro que foi realizado em maio, no período de Dia das Mães, então foi bem simbólico, assim. Teresa Cárdenas é uma autora cubana e é interessante porque ela é uma mulher que está sempre aqui no Brasil, que viaja e tal. Além de ser atriz, de ser contadora de história, de ser escritora, ela é assistente social. A ilustração da Vanina Starkov, que é uma obra de arte esse livro aqui, na verdade, né? Além de uma história bela, ele é um livro muito belo, assim. É um livro infanto-juvenil, ele é um livro muito curto e carregado de imagens. E essas imagens aqui são bem interessantes, são bem provocativas. Eu espero que vocês tenham acesso a esse livro em algum momento. Tá vendo? Ele vai nesse azul, né? Mas quando a história vai evoluindo, ele vai ganhando outros tons, outras colorações. Embora seja um livro infantil, ele é tão potente que ele quebra essas barreiras, essa possibilidade de centralizar ele numa idade, num período. Pode muito bem ser aquele tipo de livro infantil que dialoga, que um adulto pode ler tranquilamente, inclusive dividir essa leitura entre mães e filhos, né, pais e filhos. O livro, né, conta a história, é uma história fictícia da primeira embarcação que sai da costa da África para a Europa, né? Primeira embarcação do navio negreiro. E aí ela vai falando sobre essas dores, né, dessas pessoas, homens, mulheres, crianças, que estão nos porões desse navio. E aí, por ser um livro, né, nessa linguagem infanto-juvenil, ele coloca poesia, né, coloca aquele tom poético, mas não deixa de transmitir dor, de transmitir pesar sobre a condição daquelas pessoas. Então é interessante que é uma sagacidade muito boa da autora de fazer com que crianças, jovens, tenham acesso a essa história, mesmo que de forma poética, mas entenda o pesar, a dor daquelas pessoas viveram, assim. Então ela conta a história da entidade, né? Iemanjá, Ayabá, Tigbe e Buomi, que vai acompanhando, né, esse navio, que vai acompanhando essa embarcação e ouvindo o lamento das pessoas que estão dentro deles, né? Como cada pessoa ali está diretamente ligado à morte, né? A morte física, mas sem saber o que espera do futuro. Pensando também em o que deixou para trás a entidade, né? Houve o lamento, o choro dessa criança que conseguiu fugir dos porões, né? E aí fica mirando as águas e pedindo para ser protegida. Parte o navio no meio, aquelas pessoas que estão naquela embarcação se transformam em novos seres aquáticos e criam um novo continente na profundidade do mar. O livro é sobre isso, né? Sobre esse lugar de tristeza e aí colocar para fora, colocar de forma poética e lúdica no imaginário das crianças esse momento tão grave de toda a humanidade, esse momento tão complexo. Então o livro traça esse paralelo, traça essa história e coloca ela numa linguagem para as crianças, para as pessoas que precisam conhecer essa história, para crianças brancas, crianças negras. Eu vou ler só um trecho desse livro, porque é bem simbólico, assim. Iemanjá, Ayabá, Tigbe e Buomi, seguindo a esteira que o navio deixava, não os culpavam. Como fazer isso? Os prisioneiros se sentiam abandonados à sua própria sorte, sem esperança nem alívio. Quando a noite caía e os homens dormiam, a sereia Nil debruçava-se fora da água. Seu rosto era negríssimo e misterioso, e em sua cabeça uma coroa de corais eternos brilhava, ainda mais que o sol e o fogo. A luz inundava o navio, mantendo todos em sonolência. Nesses instantes, o mar mantinha-se estático, as ondas em estranha calma. Não havia vento algum. Muito lentamente, Iemanjá, Ayabá projetava a testa verde negra, com as camas prateadas, e seus olhos de búzios observavam atentamente o navio. As tiaras de seu corpo e do seu cabelo
brilhavam como estrelas, iluminando as pálpebras fechadas e as fezes dos escravos, as lunetas, as bússolas e as sextantes dos brancos. Depois de um período sem saber o que fazer, voltava às profundezas, e então o movimento das ondas voltava e o vento retomava o seu caminho. Como eu falei, né? Ele está nesse lugar poético, bonito, que é algo bonito, materialmente bonito, mas está também em diálogo com esse pesar, né? Com essa dor. E a gente precisa falar dessas dores, a gente precisa conhecer essas histórias. E é preciso que cada vez mais crianças, né, e jovens tenham acesso às informações, porque futuramente, qual o tipo de criança que a gente está pensando? Qual a ideia de criança que a gente está querendo para o futuro, né? Então é importante a leitura para crianças, é importante entender as nossas histórias e conhecer a nossa história, né? Leia Mãe Sereia e deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no nosso canal, aquele recado de sempre, né? Até mais! Tá dando um reflexo aqui, mas eu acho que dá pra verem. Deixa meus vizinhos melhorarem aqui. Deixa eu só limpar o suor do livro